Direto da redação. Eu estou ao vivo agora com a Cláudia Freitas, aqui no Estúdio Rio Digital do Rio de Janeiro. Cláudia, querida, bem-vinda novamente. Oi, Roberto, bom dia a você, bom dia a quem está com a gente aqui no Direto da Redação. Roberto, nós temos novidades no caso da Americanas. A ex-diretora da rede de lojas, a Ana Cristina Ramos Sacali, desembarcou ontem de manhã no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Ela é apontada pela Polícia Federal e pelo Ministério Público do Rio de Janeiro como uma das principais responsáveis pelo esquema de fraudes fiscais nos balanços da empresa, já considerado um dos maiores desfalques da história do mercado financeiro no Brasil, com uma verba aí, desviada aí superior a 2 bilhões de reais. A Ana Cristina, ela se entregou à Justiça Brasileira em Lisboa após a sua prisão ser revogada aqui no Brasil. Isso aconteceu no fim de semana. E ao desembarcar aqui no Brasil, foi conduzida pela Polícia Federal. A ex-executiva da Americanas não ficará presa, mas teve o seu passaporte retido. Já o ex-executivo da Americanas, o Miguel Gutierrez, também apontado como um dos principais envolvidos nas fraudes fiscais, chegou a ser preso na Espanha, mas foi solto no sábado e não deve voltar ao Brasil. Ele vai se apresentar à Justiça Espanhola a cada 2 semanas. Na quinta-feira passada, a Polícia Federal deflagrou a Operação Disclosure, que cumpriu 15 mandados de busca e apreensão nas casas de ex-diretores da companhia. A Justiça determinou a prisão preventiva dos 14 principais envolvidos no esquema. 2 pessoas não foram encontradas nesse dia de operação pelos agentes, a Ana Sacali e o Miguel Gutierrez. Com isso, eles tiveram seus nomes incluídos na chamada lista vermelha da Interpol. Que lista é essa? É a lista dos mais procurados do mundo. Então, na época, a gente entrevistou aqui na semana passada, na sexta-feira, o economista e presidente da Associação de Investidores, da Associação Brasileira de Investidores, o Aurélio Volporto, que explicou como funciona esse esquema fraudulento. Funcionava, na verdade, ele foi desarticulado aí pela Polícia Federal. Os balanços da empresa, segundo o Volporto, eram maquiados para melhorar o desempenho financeiro e as ações automaticamente elas serem valorizadas. Com isso, a cúpula acusada desse crime ganhava prêmios milionários para enganar o mercado financeiro. Os acusados pelas fraudes criavam 2 balanços. Um era verdadeiro e outro era fictício. A gente está agora também com o Aurélio Volporto com a gente aqui no link, que vai comentar o desdobramento e os reflexos desse cenário no mercado financeiro. Volporto, bom dia. Olha só, manda aqui, Cláudio, o vídeo do Aurélio Volporto travou ali. Eu acho que a conexão dele está ruim lá. Vamos ver se ele dá ele sai ali, ele retorna, porque talvez ele volta no mesmo link, o Felipe. Ele pode sair e voltar no mesmo link ali, porque deu uma travada ali. Eu acho que a conexão dele ali está ruim. Ontem você, no final do programa, Cláudia, você narrava a chegada dessa executiva ao Rio de Janeiro. Ela estava no exterior, Portanto, alguns executivos da lojas americanas estão ainda na lista da Interpol, São procurados. Quem ainda não se entregou está sendo procurado. Quem está com mandado de prisão, está sendo procurado pela polícia. E vamos lembrar aqui novamente que a fraude contábil estimada nesse negócio envolvendo as lojas americanas deve ultrapassar aí a cifra de 25 bilhões de reais. É muito dinheiro, hein, Cláudia? É muito dinheiro, Roberto. Vamos recapitular aqui. Na semana passada teve essa operação da Polícia Federal e na lista dos agentes, eles estavam procurando por 14 pessoas. 2 delas estavam desaparecidas, a Ana Cristina e o Miguel Gutierrez. Então, eles não conseguiram encontrar essas 2 pessoas no dia da operação. Automaticamente, o nome deles foram para uma lista chamada Lista Vermelha da Interpol, que são das pessoas mais procuradas do mundo.
Quando chegou no fim de semana, a gente até entrevistou o Aurélio Valporto, que explicou exatamente como acontecia esse esquema, e no fim de semana, o Miguel Gutierrez, ele se apresentou lá na Espanha, onde ele estava, deu o depoimento dele e foi solto. Né? Não chegou a ficar, ele ficou apenas um dia preso. A Ana Gutierrez também estava em outro país, ela na verdade já estava em Madrid, e ela também se apresentou à polícia brasileira no país, né? E ali a Interpol, a Polícia Federal, aqui no Brasil, a Interpol chegaram ao entendimento, né, que ela poderia voltar ao Brasil, que ela não teria garantia de não ser presa, mas que entregaria o passaporte dela. Então, ela embarcou para o Brasil, chegou ontem, né, isso mesmo, chegou ontem, segunda-feira, no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Ali, ao desembarcar, ela entregou o passaporte para os agentes federais e foi para essa oitiva. Mas ela também não vai ficar presa, vai ser acompanhada aqui pela Polícia Federal, aqui no Brasil, o Gutierrez, né, no país onde ele está. Então, tudo isso, né, causa um movimento no mercado financeiro, ações da Bolsa de Valores, né, tem toda uma movimentação em função desses desdobramentos. Então, tudo que acontece relacionado a esse caso é importante. Perfeito. Cláudia, agora já estou reabilitado aqui com o Aurélio Valporto, ele já está conosco aqui virtualmente aqui no Estúdio Vivo Digital. Está no ponto aí o Aurélio. Vamos lá, vamos trazer o Aurélio, por favor. O Aurélio já está aqui. Bom dia, Aurélio Valporto. Bom dia Cláudia, bom dia Roberto, bom dia telespectadores e ouvintes. Perfeito, Cláudia, esteja à vontade. Valporto, você pode explicar para a gente, então, a gente acabou de comentar aqui o caso, né, como é que foi que aconteceu, e temos desdobramentos. Em função desses desdobramentos, com a chegada da ex-executiva da Americanas ao Brasil, ela entregou o passaporte dela, mas ela não vai ficar presa, assim como o Gutierrez também, né, não está detido. O que esse cenário que a gente acabou de delinear aqui agora pode trazer de movimentação ao mercado financeiro? Bom, ainda é muito cedo para ter uma resposta do mercado às ações que estão sendo tomadas nesse instante. Na verdade, é um longo processo de moralização pelo que o mercado tem que passar para atrair novamente os investidores. As ações das Americanas ontem tiveram uma flutuação considerada normal, sem que demonstrasse alguma resta em termos de preço, em termos de cotação, as ações de ontem. Mas elas são muito importantes no sentido em que esse tipo de ação, no passado, até não muito recente, não ocorreria. Havia uma compreensão equivocada da Polícia Federal, do Ministério Público, do Judiciário e acerca desses crimes que ocorriam no mercado financeiro. Então, é muito importante que esse tipo de atitude seja tomada pela Justiça, pela Polícia, para que comece a se punir esses criminosos financeiros com rigor, porque eles, na verdade, na prática, eles acabam impedindo, dificultando o desenvolvimento econômico do país, na medida em que a imagem da economia brasileira, a imagem do mercado de capitais brasileiro específico, no mundo, para o mundo investidor, para o público investidor, não é a de um ambiente sério de negócio. E, consequentemente, o mercado de capitais brasileiro, hoje, ele é muito reduzido, não em termos de volume, mas em número de empresas que se aproveitam, no bom sentido, no caso, se aproveitam para se capitalizar, atraindo investidores para o seu capital, para a formação do seu quadro societário. E, para você ter uma ideia, hoje o número de empresas listadas na Bolsa de Valores do Brasil é similar ao da Mongólia, que é a 129ª economia do mundo e tem apenas 3 milhões de habitantes. Realmente impressionante. Valporto, inclusive também, né, a gente tem aí essa questão de ver que não há impunidade e que isso acaba, outros casos parecidos acabam até acontecendo porque a pessoa tem ali, né, os grupos têm ali aquela certeza da impunidade. Então, nesse sentido também é importante para o mercado também, né, de ver que há realmente
essa movimentação da Polícia Federal, essa atitude, né, da Polícia Federal em punir essas pessoas que estão trazendo um prejuízo financeiro que é considerado muito grande, né? Mais de 25 bilhões de reais. São medidas que, por enquanto, são medidas cautelares, não consideraram que há necessidade de manter os dois presos, mas sim sob vigilância. E agora o importante são os dados da investigação que estão vindo a público. Uma investigação muito longa e muito séria que está demonstrando que havia uma verdadeira quadrilha ali durante uma década, menos, articulando fraude contra os investidores, enviando resultados das americanas. O investidor era enganado, acreditando que estava colocando dinheiro, colocando sua poupança suada numa empresa séria, uma empresa que apresentava bons resultados, e no final era tudo uma fantasia. Aquilo que era divulgado não tinha absolutamente nada a ver com a realidade da empresa. Esse golpe é grande, são 25 bilhões de reais, mas isso equivale a cerca de menos de 5 bilhões de dólares hoje. Houve no passado golpes bem maiores do que esse. A Polícia Federal tem dito que esse é o maior golpe no mercado de capitais do Brasil, e certamente não é. Houve golpes bem maiores, inclusive um que você cobriu bem, que foi o do Eike Batista, que teve valores muito mais expressivos do que esse, se corrigidos monetariamente. O Eike é um que, apesar de condenado em primeira instância, ele continua solto, né? Isso tem que haver uma mudança da justiça brasileira enquanto à efetividade dessas punições contra criminosos no mercado de capitais. Tá certo. Roberto, você tem alguma pergunta? Na verdade, aqui me devolve. Tá, o som normal tá perfeito. Não é só complementando o que o Aurélio já colocou aí, porque o Aurélio ele vem há muito tempo já colocando, chamando a atenção para uma melhor fiscalização por parte da Comissão de Valores Imobiliários, das bolsas de valores no Brasil, a moralização das bolsas de valores, o sentido de você fortalecer e dar maior credibilidade aos investidores. Porque essa fraude contábil, ela põe assim uma fratura exposta muito grande e atemoriza investidores. Quem é que vai acreditar em balanço de empresas, que comercializam, que vendem ações em bolsa de valores daqui para frente? Porque as lojas americanas até então esse é um grande portfólio, todo mundo acreditava em lucros, todo mundo acreditava em boas condições financeiras para aportar dinheiro para investir. E como o Aurélio também ele é presidente da Abradim, da Associação de Investidores, nesse momento quem mais perde, o mais fragilizado é o pequeno investidor, não é o Exatamente. Agora eu gostaria de reforçar uma coisa que eu disse para vocês aqui da última vez que tive o prazer de estar no programa. Há que também ser aumentada, ampliada a fiscalização sobre os bancos. Como eu disse na CPI, eu abri a CPI das Americanas, nada disso aconteceria se não houvesse conivência de bancos importantes com os crimes que estavam acontecendo, que estavam sendo tramados ali. Então, há fortes evidências de que essa conivência, esse conluio existia. E esses bancos ainda não foram atingidos pelas investigações. Tá certo. Tá aí, então, um alerta do Aurélio Von Porto, né, para essa investigação que está sendo conduzida aí pela Polícia Federal do Brasil. Muito obrigada, Aurélio Von Porto, presidente da Associação Brasileira de Investidores, economista, está sempre com a gente aqui, esclarecendo toda essa movimentação super importante do mercado financeiro. Um bom dia para você, Aurélio. Volto com você. É um prazer, bom dia. Bom dia. Perfeito, Cláudia. Daqui a pouquinho, então, você volta.